A paz do Senhor a todos os amados e queridos irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui juntos para poder cultuarmos a Deus, ainda que não de forma presencial, mas mesmo online. O mesmo Deus que está aqui, Ele está aí também para te abençoar nessa noite. Abra o teu coração, que você possa abrir os teus ouvidos espirituais para aquilo que o Senhor Ele tem a revelar aos nossos corações nessa noite. Gostaria que você que está com a sua Bíblia aí abrisse comigo no 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos estar lendo do versículo 32 até o versículo de número 36. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 até o 36, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feri o teu servo leão como urso. Assim serás quem circuncida o filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém, meus queridos irmãos? Irmãos, nessa noite eu quero vos trazer uma palavra no seguinte tema: é tempo de nós vencermos os gigantes. Irmãos, quantas das vezes nós recuamos diante de situações difíceis, simplesmente pelo fato de nós termos medo? Quantas das vezes nós deixamos que o medo ele tome conta da nossa vida? E isso no sentido espiritual é muito sério, porque todas as vezes que a Bíblia Sagrada ela vai dizer não temas, na realidade Deus está dizendo não tenha medo. Então 365 vezes Deus diz na sua palavra não temas, não tenha medo. Então muitas vezes se levanta situações difíceis e em vez de nós avançarmos contra elas, nós recuamos simplesmente por medo. E o apóstolo João na sua carta ele vai dizer assim que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Porque aquele que teme, aquele que tem medo, não é perfeito em amor. O apóstolo Paulo também vai dizer que Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim o espírito de ousadia. Então saiba você que o medo é um espírito, o medo é um demônio. E muitas das vezes Satanás ele vai fazer de tudo para querer colocar e fazer com que o medo venha achar lugar no nosso coração. Às vezes nós achamos pequenos demais para enfrentarmos gigantescos problemas que surgem na nossa frente. E muitas vezes nós ficamos assim como Josafá, em 1 Crônicas 20, nós ficamos sem saber o que fazer. Houve um tempo na vida de Josafá que um grande exército se levanta contra ele e ele chegou ao ponto de dizer para Deus: Senhor, eu não sei o que vamos fazer. E nessa hora, meu querido irmão, aí vem o sentimento de derrota, de frustração, de desânimo, de medo. E essa palavra ela é profética para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em dias onde sentimento de derrota, sentimento de frustração, sentimento de desânimo, de medo tem invadido o coração das pessoas. Então esses mesmos sentimentos estavam também na vida dos israelitas diante daquele grande problema que se chamava Golias. Porque a palavra de Deus vai dizer que no período de 40 dias Golias ele se apresentava no vale de Elá e ele desafiava as tropas de Israel. E ele dizia: olha, não tem um homem para aceitar lutar contra mim, porque qualquer homem que me vencer em batalha, nós os filisteus seremos vossos escravos. Mas se eu vencer a qualquer homem dos filhos de Israel, vocês serão nossos escravos.
E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando aqueles homens de guerra, os soldados de Saul viam Golias, eles fugiam de medo. Então, eles estavam vivendo um momento desta natureza, um momento desta maneira, onde eles não sabiam o que fazer, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele grande desafio que era o gigante Golias, eles tinham medo de lutar, e o medo abateu-se sobre todo aquele exército. Então olha para você ver o quanto que o medo ele é terrível, porque o medo se abateu inclusive até na vida do rei Saul. Todo aquele exército foi contaminado pelo medo. Porque, irmãos, Golias não era um homem natural. A Bíblia vai dizer que ele tinha quase 3 metros de altura. Ele já era um homem experimentado na guerra. Quando você soma o peso da couraça que Golias trazia consigo, ou seja, da sua armadura, a armadura de Golias pesava em torno de 60 quilos, só a armadura. Eu costumo dizer que a armadura de Golias pesava o peso de Davi. Só a lança dele pesava 12 quilos. Então olha para você ver. E quando eles viram aquela situação, aquele exército inteiro deixou o medo dominar eles. E quantas das vezes isso acontece também conosco, querido? Muitas vezes os gigantes hoje, eles não são físicos, mas são espirituais, que vão se levantar para nos afrontar. Mas o que nós não podemos deixar jamais acontecer é que o gigante ele venha colocar o medo, é que o gigante ele venha nos intimidar, é que o gigante ele venha prevalecer contra nós. Então é uma situação desesperadora. 40 dias ele desafiando, 40 dias aquele exército acovardado, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele problema. Era uma situação desesperadora. Os filisteus, já estavam chamando os israelitas de covarde, porque veja bem, irmãos, que 40 dias ele se apresentava no vale e ele desafiava. A Bíblia ela não dá os pormenores, mas eu creio que Golias zombava daquele exército. Golias dizia: não tem homem nenhum nesse exército que possa lutar comigo. Ele zombava, ele escarnecia daquele exército inteiro. E o que eu acho lindo, irmãos, é que Deus então ele usa a Davi, um jovem de 17 anos, para dar uma lição em primeiro lugar nos filisteus, que eram os inimigos de Israel, e depois no próprio povo de Deus. Então nessa noite eu quero estar trazendo algumas revelações para você, como nós podemos vencer os gigantes. Como que nós podemos vencer os gigantes? Primeira coisa que o Espírito Santo ele revelou ao meu coração: encarando o desafio. Como que nós podemos vencer os nossos gigantes? Encarando os desafios. Veja que nenhum daquele exército encarou o desafio de lutar contra aquele gigante. Por quê? Porque eles estavam firmados somente no terreno. A visão deles era terrena. Eles não tinham uma visão espiritual. Mas o que Deus fez? Deus pega do seu servo, Deus pega de Davi, era um jovem ainda, mas era um jovem cheio do Espírito Santo, e Deus coloca ele naquele lugar, naquele exato momento, onde ele vê Golias desafiando todo aquele exército, e todo aquele exército acovardado. E o que aconteceu? Davi aceitou o desafio de encarar aquele gigante. Então essa é a primeira revelação. Nós temos que encarar o desafio. E eu digo: até quando você vai correr desse desafio? Até quando você vai correr desse problema, meu irmão, minha irmã? Tem muitos hoje que estão fugindo do problema. Outros ficam adiando. Se é coisa que precisa ser resolvido, é coisa que precisa ser tratado. Tem coisas que é para hoje, tem coisas que não pode ser para amanhã. Só que muitas vezes a pessoa vai adiando, a pessoa vai retardando. Veja que tinha passado 40 dias aonde Golias desafiava, e num período de 40 dias nenhum homem, inclusive o rei Saul, não aceitou o desafio de enfrentar aquele gigante, de encarar aquele gigante.
Então tem muitos hoje nessa situação, que os dias estão passando e as pessoas, em vez de encarar o problema, em vez de você lutar, em vez de você bater de frente com esse problema, você vai adiando, você vai deixando para amanhã, e cada dia mais o medo vai te dominando, cada dia mais o problema ele vai atingindo uma dimensão maior, ao ponto de você fugir do problema. E eu entendo, irmãos, que Deus não nos chamou para fugir do problema. Deus não nos chamou para fugir do problema. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus que Ele é Senhor dos céus e da terra. Nós servimos um Deus que um dos títulos dele é o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, encare de frente esse problema. Davi, ele fez isso quando nós lemos aí o versículo de número 32, ele vai dizer assim: teu servo irá e pelejará contra este filisteu, ou seja, ele encarou o desafio. Era um jovem ainda, mas ele encarou, diz, mas quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? Irmão, sabe o que está precisando hoje? Que Deus levante os Davis dessa geração. Está precisando que Deus levante hoje os homens e as mulheres que não venham temer os gigantes, que não venham temer o mal, mas que venham se levantar e encarar o desafio de lutar contra o gigante. Aleluia. E sabe o que aconteceu? Mesmo ameaçado pelo inimigo, Davi ele se colocou como servo de Deus e ele confiou na vitória de Deus. Mesmo ele sendo ameaçado, ele não parou de crer. Então saiba você que muitas das vezes o inimigo ele vai desafiar. O diabo ele é especialista em desafiar. Olha o que a igreja do Senhor está passando a nível de Brasil. Tudo isso são desafios. Mas eu pergunto, nós que somos servos de Deus, até quando você vai ficar calado? Até quando você vai ficar vendo as coisas acontecer e você vai ficar acovardado? Então Davi, ele se colocou como um servo de Deus e ele confiou na vitória, mesmo o inimigo ameaçando ele. Então, por mais que as circunstâncias elas sejam adversas, nós não podemos nos amedrontar, nem recuar, porque, irmãos, a nossa vitória é certa. Entenda você, aleluia, que a nossa vitória é certa. Jesus, ele não vai vencer, Jesus, ele já venceu. É isso que eu e você nós devemos entender, que há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, ele já comprou para nós a vitória, ele já garantiu para nós a vitória. Então essa circunstância contrária que você está vivendo, você já é mais do que vencedor sobre ela, você já é mais do que vencedor sobre esse gigante, você é mais do que vencedor sobre esse problema, sobre essa luta na tua casa, na tua família, no teu casamento, talvez na área da saúde. Você já é mais do que vencedor. Por quê? Porque aquele que te fortalece está contigo, e é o Senhor que nos fortalece. Aleluia. Irmãos, nós devemos ter a certeza que o nosso Deus, ele vai pelejar por nós. Davi, ele tinha essa convicção e essa certeza. Está aí no versículo 37 que nós acabamos de ler, ele disse assim: o Senhor me livrou da mão do leão, e o Senhor me livrou da mão do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu, porque ele desafiou o exército do Deus vivo. Então olha para você ver. Então nós devemos ter a certeza que o nosso Deus, ele pelejará por nós. Várias vezes na Bíblia Sagrada Deus está dizendo: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Nós como crentes, nós devemos entender isso, que as nossas lutas, os nossos problemas, existe um Deus, aleluia, que é poderoso para estar guerreando as tuas guerras, guerreando as tuas lutas. E Davi, ele tinha essa certeza que ele não estava sozinho naquele desafio que ele aceitou, mas que ele estava indo, porque Deus estava indo na frente dele. E da mesma forma também é com você, meu querido irmão. Saiba que é o Senhor que vai à tua frente, saiba que é o Senhor que é general de guerra, saiba que é o Senhor que vai derrotar os teus inimigos. Glória a Deus, aleluia. A senhora missionária Rose. Davi, irmãos, ele depositou toda a sua confiança em Deus. Então, da mesma forma também temos que ser nós.
Nós não podemos colocar nossa confiança no Jair Bolsonaro, nem no João Dória, nem no prefeito da cidade, não. A nossa confiança tem que estar em Deus. Aleluia. Sabe que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, a nossa luta ela é contra principados e potestades, contra espírito das trevas, contra espírito demoníacos que tem agido nas regiões celestiais. Então, meu querido irmão, coloque a tua confiança no Senhor. Coloque a tua confiança diante de Deus. Porque, irmãos, muitas das vezes vai surgir o obstáculo mesmo. Muitas das vezes vai surgir os problemas. Muitas das vezes as lutas vão surgir enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos suscetíveis a isso. Mas o que nós não podemos fazer é recuar. Muitas vezes o problema, muitas vezes a barreira vai estar diante de nós, mas nós temos que fazer, aleluia, assim como fez aqueles israelitas que estavam diante do Mar Vermelho. Quando eles começaram a clamar a Deus, qual que foi a resposta de Deus? Moisés, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Ah, pastor, mas o mar estava à frente deles, mas a ordem de Deus foi para marchar. E da mesma forma é o que Deus está falando conosco hoje, não pare de marchar. Quantas pessoas que estão parando de marchar, quantas pessoas que estão parando de prosseguir, quantas pessoas que estão parando de avançar. A ordem de Deus para nós é sempre avance, é sempre marche, é sempre não pare, é sempre não tema o inimigo. Vai ter gigante, vai ter muralhas, vai ter barreiras, mas o nosso Deus é poderoso para derrubar todos eles por terra. De Calabachei Andarabacandarabanaia. A segunda coisa para nós vencermos os gigantes, nós temos que desprezar o desprezo. Vou repetir. Nós temos que desprezar os desprezos. Irmãos, quando nós lemos do versículo 42 até o 44, nós vamos ver que Golias, ele desprezou Davi. Está aí assim, olha. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, está aí, ó. O desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Mas, diante do desprezo, o que Davi fez? Ele desprezou o desprezo, ou seja, Davi não deu ouvido àqueles desprezos. Davi não deu ouvido àquelas intimidações de Golias. Porque o que Golias estava querendo fazer aqui é colocar o medo também no coração de Davi. Olha, vem e eu vou dar a tua carne a comer as aves dos céus. Vem e você vai ser derrotado hoje. Irmãos, ele estava diante de um homem de 3 metros de altura, irmãos. Não era qualquer pessoa. Olha, o exército de Saul era um exército de guerreiros poderosos, mas todos aqueles guerreiros se acovardaram diante de Golias. Então, Golias começou a desprezar, mas o que Davi fez? Davi desprezou o desprezo. Olha aí o versículo de número 44, diz assim, 45, perdão. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, ele desprezou o desprezo. Quando Golias ameaçou ele não deu nem ouvido para Golias. Pelo contrário, ele desprezou. Então, querido, muitas vezes o inimigo ele é especialista em querer colocar o medo no teu coração. Mas é nessa hora que você não pode dar ouvido a Satanás. É nessa hora que você não pode deixar o medo querer invadir a tua alma. É nessa hora que você tem que desprezar os desprezos do inimigo. Davi ele fez isso. Davi ele confiou em Deus. Davi disse, olha, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. Ou seja, em momento nenhum ele se intimidou, em momento nenhum Davi deixou o medo entrar no coração dele. Então o gigante ele desdenhou, ele caçoou de Davi, ele zombou de Davi. Davi simplesmente,
ele desprezou, ele ignorou todo o desprezo do inimigo que Satanás estava querendo colocar no coração dele. E eu pergunto nessa noite, o que tem causado medo no teu coração, meu irmão? O que tem te intimidado? O que tem causado medo, inquietação no teu coração? O que tem causado as angústias? O que tem causado, muitas vezes, de você perder até mesmo noite de sono, horas de sono? O que tem roubado a paz do teu coração? Então, querido, ignore tudo isso. Você tem um Deus que ele vela e ele cuida de você. Essa era a certeza de Davi. Davi sabia que ele iria, mas ele não iria sozinho. Davi estava naquela guerra, mas tinha um maior com ele, que é o Senhor dos Exércitos, que é Jeová Sabaote. E da mesma forma eu digo para ti, você nessa guerra, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho nessa peleja. Deus está com você. Então não permita que nada venha roubar a tua paz, não permita que nada venha te inquietar, não permita que nada venha angustiar o teu coração, não permita que nada venha roubar horas de sono. Pelo contrário, confie em Deus, ore a Deus, coloque tudo nas mãos dele. É ele que peleja por você, é ele que está com você em todo e qualquer momento da tua vida. Glória a Deus. Irmãos, mesmo que tudo indique o contrário, nós não podemos jamais desistir. Quem sabe quando o exército de Saul olhou para aquele jovem aceitando o desafio de lutar contra aquele gigante, quem sabe até mesmo os homens daquele exército, os soldados daquele exército disseram, esse jovem ele é doido, esse jovem é louco, nós não aceitamos o desafio e ele aceitou. Então, diante dos olhos de todos aqueles soldados do exército de Saul, aquilo, querido, era algo que estava além das forças dele, estava além da capacidade deles. Só que Deus nos chamou justamente para crer. É na hora que as nossas capacidades se esgotam. Deus nos chamou para crer, é quando as aparências das coisas são contrárias. Então, mesmo que tudo está indicando o contrário, nós não podemos desistir. Talvez aos olhos de muitos acharam que seria o fim de Davi, mas Deus estava naquela situação. Deus não tinha perdido o controle. Deus estava ali, até mesmo ali, usando daquela adversidade para promover Davi, para abençoar Davi. Porque, irmãos, depois que Davi ele derrotou Golias, foi aí que o nome de Davi foi aclamado, foi aí que o nome de Davi apareceu. Então, muitas das vezes eu entendo que Deus ele vai permitir que o gigante se levante, sabe por quê? Não para te matar, mas através desse gigante, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te levantar cada vez mais, Deus vai te colocar num patamar mais alto, Deus vai te colocar numa posição de honra, mas é necessário enfrentar o gigante primeiro. Aleluia. Não tem como você querer ser honrado por Deus sem antes você enfrentar o gigante. Eu sempre costumo dizer que o leão e o urso foram uma escola, foi um treinamento para Davi. Quando Davi enfrentou o leão, quando Davi venceu o leão, quando Davi venceu o urso, o leão e o urso foram escola, foram uma faculdade para Davi enfrentar um desafio maior que viria, que seria Golias. Quando Golias surgiu, ele sabia, e foi isso que ele disse, Deus me livrou da boca do leão, Deus me livrou da boca do urso, ele vai me livrar da mão desse filisteu também. Ele sabia que assim como ele venceu aqueles desafios menores, ele enfrentaria agora esse desafio maior. Deus estava com ele, e da mesma forma eu digo, Deus está contigo, meu querido irmão. Aleluia. Ainda que pareça que tudo está contrário, ainda que pareça que tudo está dando errado, Deus está contigo. Deus está contigo. E ai daqueles que zombaram de você, ai daqueles que te desprezaram. Talvez muitos olhem para você e dizem, olha, ele não vai vencer, ela não vai vencer, esse problema é maior do que ele. Os homens de Israel disseram a mesma coisa de Davi. Mas eu posso te garantir que se você crer em Deus, pode ter certeza, aleluia, que Deus é que te garante a vitória. Nós servimos a um Deus que ele jamais perdeu uma guerra, ele jamais perdeu uma batalha, e não vai ser na nossa vida que ele vai perder. Aleluia. Irmãos, talvez muitos olhavam para Davi e perguntavam, mas quem era Davi para enfrentar Golias? E eu entendo, irmãos, que ele só foi aceito porque ninguém queria enfrentar Golias. Ele só foi aceito
Porque ninguém queria enfrentar Golias. E eu entendo que muitas das vezes na nossa vida não é diferente. Tem pessoas que te aceitam, tem pessoas que me aceitam, sabe por quê? Porque na hora de enfrentar Golias, é você, sou eu que vai à frente. Então, tem pessoas que te aceitam por causa disso. Porque são pessoas covardes, na hora que o gigante surge, elas recuam. Mas elas te aceitam, elas te engolem, elas caminham do teu lado muitas vezes, porque na hora da adversidade, na hora que o gigante surge, é você que vai enfrentar Golias. Assim também estava acontecendo com Davi. Entenda, irmãos, que todo o povo de Israel já estava com o semblante abatido de frustração. Todo o povo de Israel já tinha aceitado a derrota. E quantos hoje, irmãos, estão aceitando a derrota? Como eu disse, nós servimos a um Deus que ele é vencedor. Nós servimos a um Deus que lá em Apocalipse diz que ele está montado no cavalo branco e ele saiu para vencer. Ele não saiu para perder. A igreja do Senhor é vitoriosa, a igreja do Senhor é vencedora, meu querido irmão. E você é a igreja de Deus, você faz parte do corpo de Cristo nessa terra. Então não se abate, querido, não aceite jamais a derrota. Pelo contrário, se posicione. Tem muitos crentes aí aceitando a derrota. Tem muitos crentes que o diabo, assim como Golias, tem tripudiado em cima deles. Tem muitos crentes que Satanás está fazendo o que quer, muitas vezes é agindo na família, muitas vezes é agindo no lar, muitas vezes é agindo no casamento, e eu pergunto, até quando você vai ficar fugindo? Até quando você não vai tomar uma posição e enfrentar esse desafio? Porque o próprio Deus já está dizendo, eu estou contigo, eu pelejo, eu vou na tua frente, você não tem o que temer. Então, meu amado irmão, se posicione. Pare de ficar aceitando a derrota. Irmãos, eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo aquele episódio quando Deus, o próprio Deus, mandou Moisés enviar aqueles 12 espias para sondar Canaã. E a palavra de Deus vai dizer que num período de 40 dias, olha aí para você o número 40 de novo. Golias desafiou Israel por 40 dias. 40 dias os espias estiveram espiando a terra. O que eles viram? Viram gigantes também na terra. Viram muralhas também. E a Bíblia Sagrada vai dizer que dos 12, somente 2 creram, que foi Josué e Caleb. Os outros 10 não creram, os outros 10 deixaram o medo dominar suas vidas. E além de tudo isso, eles ainda passaram medo para toda aquela nação. E além do medo também a incredulidade. E quantas das vezes nós estamos na mesma situação, meu querido irmão? Então, se posicione. Veja que aqueles 10 espias, eles aceitaram a derrota, eles disseram assim para Moisés, nós não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. Enquanto você ficar enxergando o teu problema maior que você vai ser derrotado. Mas se você mudar a tua ótica, se você mudar a tua visão, e em vez de enxergar o teu problema maior que você, e você olhar para Deus e ver que Deus ele é maior que qualquer problema, você vai ser vitorioso. Então muda a tua visão, muda a tua ótica. Davi ele teve uma visão diferente. Davi disse, não, Deus está comigo. Quem é esse incircunciso filisteu? Ele não tem aliança com Deus, eu tenho aliança com Deus. Então ele vai cair por terra hoje. Hoje mesmo eu vou dar a carne dele a comer as aves dos céus. Hoje mesmo toda esta nação vai saber que há Deus em Israel, porque do Senhor é a guerra. Olha o entendimento de Davi. Ele sabia que do Senhor era a guerra, ele sabia que aquela guerra não era deles, porque Golias não tinha desafiado, não tinha afrontado um exército humano. Golias tinha desafiado e afrontado o exército de Deus. E da mesma forma também quando o inimigo se levanta contra nós, irmãos, ele não está desafiando a nós, ele está desafiando aquele que é o cabeça da igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa para nós vencermos o gigante. Nós temos que lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Davi aí no versículo 45 ele diz, Davi porém disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi ele foi à peleja não confiando na sua própria força, ele era uma criança praticamente ainda, era um menino de 17 anos. Ele não foi confiando na sua própria força ou na sua capacidade,
mas ele foi confiando na força do Senhor. E da mesma forma também é conosco, meu amado irmão. Nós vamos vencer essa guerra, você vai vencer essa guerra, mas não é confiando na tua força, não é confiando na tua capacidade, não. Você vai vencer, mas é quando você confia na força do Senhor. O próprio profeta diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É na força do Senhor, é no poder do Senhor. Paulo ele vai dizer algo muito sério lá em Efésios. Capítulo 6, ele vai dizer assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós temos que nos fortalecer, é no poder do Senhor, é na força do Senhor, não é na força da nossa carne, não é na força do nosso grito, não é na força do nosso braço, não. Nós vamos vencer, é no poder de Jesus Cristo, é no poder do Espírito Santo de Deus, é no poder do Espírito Santo de Deus que você vai vencer essa guerra, meu irmão, minha irmã, é no poder do Espírito Santo de Deus que as muralhas vão cair por terra, é no poder do Espírito Santo de Deus que esse gigante, ele toma por terra hoje da tua vida, do teu lar, do teu casamento, da tua saúde, mas é no poder e na força do Espírito Santo de Deus, não é na tua força. Tem muitos querendo guerrear na própria força, e eu pergunto a você, até quando você vai ficar colocando a tua mão numa causa que muitas vezes você coloca na mão de Deus, mas em vez de você colocar na mão de Deus e deixar Deus trabalhar, quando surge um problema maior, quando o negócio se agrava, você vai e tira da mão de Deus. Então não é na força do teu braço, não é pela tua atitude, não é por você, é pelo Senhor. É na força do Senhor. Então que nessa noite você venha declarar a vitória, como Davi fez. Porque, irmãos, nada pode resistir você quando você vai na força do Senhor. Quando você vai na força do Senhor, o exemplo disso está Sansão. Sansão ele guerreava, mas não na força dele. Porque quando Deus retirou do seu espírito, da vida de Sansão, ele se tornou um homem fraco como qualquer outro. Sansão ele vencia tudo aquilo, mas na força do Senhor. O Espírito Santo o capacitava para a peleja. O Espírito Santo o capacitava para a guerra. O Espírito Santo é quem dava aquela força descomunal a Sansão. Então esse é um exemplo para nós hoje. Então nós não lutamos não na nossa força, não, é na força do Senhor, é no poder do Senhor. Então que você possa declarar a vitória como Davi o fez, nada pode te resistir, meu querido irmão. É uma promessa de Deus para a nossa vida, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, o próprio Deus disse para Josué, e essa palavra é para nós também hoje, ele disse assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Olha que promessa mais gloriosa. Deus está dizendo que ninguém vai poder te vencer, ninguém vai poder te resistir, todos os dias da tua vida, que assim como ele foi com Moisés, ele será conosco também, ele não nos deixará e nem nos desamparará. Aleluia. E foi uma das últimas promessas de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas a quarta e última coisa, irmãos. Como que nós vamos vencer o gigante? Usando o que temos. Usando o que nós temos. Nós temos que entender que Deus tornará isso eficaz. Irmãos, eu creio que quando muitos viram Davi com aquela funda e com aquelas 5 pedrinhas, muitos até do exército de Israel zombaram de Davi, dizendo, agora é o fim dele. Aonde já se viu querer enfrentar um gigante com um estilingue? Aonde já se viu querer enfrentar um gigante com uma funda e 5 pedrinhas? Olha para você ver. Irmãos, Davi foi naquele riacho e ele pegou 5 pedrinhas. Ele não pegou um embornal cheio de pedras. Pegou 5 somente. E eu vejo, irmãos, que ele enxergou naquelas 5 pedrinhas a mão de Deus. Tanto que uma mão tem 5 dedos. Ele enxergou naquelas 5 pedrinhas a própria mão de Deus agindo e sendo eficaz na vida dele. Ele não pegou um embornal cheio, não. Ele tinha a convicção e a certeza que aquelas 5 pedrinhas, que aquela funda que ele tinha, seria eficaz para derrotar aquele gigante.
Então, da mesma forma, nós temos que usar o que nós temos. Davi tinha uma funda e 5 pedrinhas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quiseram que ele colocasse a armadura de Saul, que não era dele, que não serviu nele, que não era para ele. E eu trago aqui algumas revelações da parte de Deus. A primeira delas, irmãos, cuidado com aquilo que querem colocar sobre você. Vou repetir. Cuidado com aquilo que querem colocar sobre você. Quiseram colocar a armadura de Saul em Davi. A Bíblia vai dizer que Saul era um homem alto. Ele, do ombro para cima, ele sobressaía sobre todos os filhos de Israel. E quiseram colocar da armadura de Saul em Davi, algo que não era dele, algo que não era para ele. Então tome muito cuidado com aquilo que querem colocar sobre você. Deus está falando com pessoas aqui. Tome muito cuidado. Não aceite que pessoas queiram colocar coisas sobre você que não pertencem a você. Você é servo de Deus. A segunda revelação, muitas das vezes aquilo que estão tentando colocar sobre você só vai dificultar ao invés de facilitar. Foi isso que aconteceu com Davi. Colocaram a armadura de Saul nele, ele se cingiu da espada e a Bíblia vai dizer que ele nem conseguiu andar com aquilo. Ou seja, dificultou mais. E se ele tivesse sido desobediente, tivesse ido se encontrar com Golias, com aquela armadura que não pertencia a ele, com certeza ele teria sido morto e derrotado. Não. Mas ele se despiu de tudo aquilo, ele não aceitou aquilo que quiseram colocar sobre ele. Ele diz, não, eu não consigo nem andar com isso aqui só vai me atrapalhar. Então aquilo que estão tentando colocar sobre você só vai servir de atrapalho. Então fuja daquilo que estão tentando colocar sobre você. Cai fora. Deus quer te usar da maneira dele, do jeito dele, conforme o querer dele. Irmãos, eu vou dizer de experiência própria, irmãos. Nessa minha carreira, querido, de obreiro para o ministério, irmãos, quantas coisas as pessoas quiseram colocar sobre mim. Mas aí está aí a pastora. A gente fazia seminário na primeira igreja batista de Assis, e tinha um irmão que ele fazia seminário também, e teve um dia que ele falou isso para mim, não, você não pode pregar desse jeito. Você é muito radical na pregação, você tem que pregar mais maleável, você tem que pregar mais assim, sabe? Então eu estava querendo colocar algo sobre mim que não pertencia a mim. Porque o Deus que me chamou, o Deus que me escolheu, Ele quer usar desse jeito mesmo. Muitas vezes eu sou louco, muitas vezes eu falo palavras, muitas vezes que muitos dão risada, mas é a maneira que Deus me usa. É o jeito que Deus quer me usar. Muitas vezes tem pessoas que me acham duro demais, mas eu prego a verdade que Deus mandar. Se é benção, é benção, se é correção, é correção, se é chicote, é chicote, se é espada, é espada, se é bálsamo, é bálsamo, eu prego o que Deus manda. Mas teve muitas pessoas que está aí a pastora, ela é testemunha. Não, você não pode ir falando assim, olha, você tem que ser assim. E eu pude ver que não era Deus naquilo. Estavam querendo colocar algo sobre mim, que se eu fosse seguir eles, eu estaria pregando como se fosse um padre hoje. Nada contra os padres, irmãos. Pregando como se fosse um padre. Você ia estar sonolenta, dormindo aí na frente do celular. Então não aceite aquilo que querem colocar sobre você. Porque vai te dificultar, vai atrapalhar, em vez de facilitar. Deus quer te usar com aquilo que você tem em mãos. Deus ele quer usar você do jeito que você é, da maneira que você é. Saiba que você é um indivíduo igual a você, não tem ninguém nesses 7 bilhões de pessoas que existe no mundo. Deus te fez e jogou a forma fora, não tem ninguém igual a você. Por quê? Porque você é um ser único e Deus quer te usar da maneira como Ele quer te usar, do jeito que você é. Mas eu entendo, irmãos, que nesta noite, Deus, muitos nem no Evangelho estão, verdade. Muitos nem no Evangelho estão. Muito está aí, pelo mundão. Mas Deus, irmãos, nessa noite Ele está te falando. Eu sou tudo o que você precisa para vencer esse gigante.
Davi teve esse entendimento. Davi, quando colocaram a armadura de Saul nele, ele arrancou tudo aquilo e disse, não, eu tenho tudo para vencer esse gigante, porque ele tinha Deus com ele. E Deus está te dizendo, filho, filha, eu sou tudo que você precisa para vencer esse gigante. Não é na tua força, não é pela tua capacidade, não, mas é pelo Senhor, é na força do Senhor. Não adianta nada na igreja nós cantarmos, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Não, querido, não adianta nada. Ou seja, nós temos que marchar, mas é na força do Senhor. Davi ele dizia assim, com meu Deus, eu passo pelo meio de um esquadrão, mas olha, ele incluía Deus. Em cada batalha que Davi ia enfrentar, ele consultava antes a Deus. Senhor, eu posso ir contra esse exército, o Senhor vai me dar vitória. E Deus dizia, vai Davi que eu serei contigo. E Davi ele saía e ele pelejava e ele vencia, porque Deus já tinha garantido a ele a vitória. E da mesma forma também somos nós. Então Deus está dizendo, filho, eu sou tudo que você precisa. Anda na minha presença, eu vou com você. Em outro versículo, irmãos, ali de Josué, versículo 9 do capítulo 1, Deus vai dizer assim, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha para você ver. Então, meu querido, você não precisa saber guerrear, nem ter armas pesadas na mão. Davi teve esse entendimento. E disse, olha, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu não preciso de nada disso, eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E hoje toda esta congregação vai saber que há Deus em Israel. E hoje mesmo eles vão saber que do Senhor é a guerra. Olha para você ver. Então que você possa, querido, marchar, mas é no nome daquele que é o nosso general, daquele que é o nosso general Jesus Cristo. Porque é Ele que te garante a vitória, e com Ele você pode ter certeza, querido, que a vitória é certa, porque Ele está conosco para sempre. Então, meu querido, para concluir, talvez hoje já se passou no seu coração recuar por causa de algum problema. E eu achei lindo que a pastora não sabia o que eu ia pregar, e ela disse isso no começo da mensagem, de pessoas que até mesmo pensaram em desistir. Então talvez esse pensamento ele passou no teu coração de recuar por causa de um problema. Talvez você enxergue um problema maior do que você, mas eu digo, muda o teu foco, muda a tua ótica, não olhe para o problema. Davi não olhou para o tamanho de Golias, Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Foi isso que fez a diferença, foi isso que fez com que ele derrotasse aquele gigante. Então, meu amado irmão, você não pode recuar, você não pode parar. Você não pode ficar adiando para enfrentar esse desafio, para enfrentar esse gigante. Você não deve aceitar o desprezo. Pare de ficar dando ouvido à voz do inimigo. Pare de ficar dando ouvido àquilo que o Satanás muitas vezes lança, dardo inflamado na tua mente. Você não deve tentar vencê-lo na tua própria força, querido. E para finalizar, você deve apenas declarar, Senhor, eu confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor está comigo, e o Senhor é que adestra minhas mãos para esta batalha, assim como Davi ele declarava. Amém? E fazendo tudo isso, a Bíblia diz que Davi fez tudo isso. E sabe o que aconteceu? Golias caiu por terra. Deus deu uma grande vitória para o servo dele. O nome de Davi foi aclamado a partir desse dia. Davi, a partir desse dia, ele se tornou um grande general. Aquele que quando ele chegava das guerras, as mulheres de Israel cantavam, Saul venceu milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Tudo isso porque ele creu no Deus que havia escolhido ele, no Deus que havia ungido ele. E da mesma forma você foi escolhido por Deus, você foi ungido por Deus. Esta mesma unção que estava sobre Davi, ela está sobre a tua vida hoje. Ela está sobre você para vencer. Esta mesma unção está sobre a tua casa. Essa mesma unção está sobre a tua família. Essa mesma unção está sobre o teu casamento, meu querido irmão. Tudo isso para te fazer mais do que vencedor. Guarde essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus.